Amém? Pode sentar, por favor. Eu vou segurar o máximo para falar só um pouquinho, porque à noite nós temos também uma palavra. Primeira pergunta que eu quero fazer: quantos pastores e pastoras titulares nós temos aqui hoje? Você é titular de uma igreja ou de uma congregação, levante a mão. Quantos co-pastores ou pastores auxiliares temos aqui? Levante suas mãos. Quem já é líder de uma célula? A sua igreja já tem célula e você já é um líder. Deus te abençoe. E quem veio aqui hoje para dizer: eu vou sair daqui arrebentando com o diabo? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de frases de efeito. É muito comum você ouvir pregações, muitas frases de efeito. Não gosto. Eu gosto da palavra. Tudo o que eu falar de mim, os pregadores podem falar deles próprios aqui, tem efeito quando estiver cessado na palavra. Você já ouviu muitas vezes no rádio, na televisão, aquela frase: vai lá porque a sua vida vai mudar. Já ficou até acostumado que a gente nem vai. Não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que está aqui hoje, primeiro quero agradecer ao pastor Toninho por ter nos convidado. Reconhecer a liderança do pastor Mário, do Antônio Gerardo, daqueles que são pioneiros da igreja, o Mariano. Eu e o Mariano juntos se somaram há quase 100 anos no ministério. Né? Quase 100 anos. Eu conheci o Mariano 43 anos atrás em Campos, já era pastor. Então, meus irmãos, reconhecendo a liderança desses homens de Deus e mulheres de Deus, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, seu ministério não será o mesmo se você aplicar na sua vida e na sua igreja aquilo que for semeado. Porque é uma semente. É uma semente. Uma semente, nós podemos fazer dela alguma coisa. Eu me lembrei, me permito contar uma historinha que eu aprendi, eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos. Uma vez lá no quintal, estava lá a galinha, o porco, o galo, o pato, todo mundo andando, correndo para lá e para cá, e uma galinha achou um grão de milho. E ela disse: eu achei um grão de milho. Aí alguém disse para ela: coma logo, antes que alguém te tome. E ela parou e disse: mas o que adianta um grão de milho? Não vou comer, eu vou plantar. Plantou aquele grão de milho. Nasceu um pé de milho, que normalmente dá uma espiga grande. Quando a terra é fraca, a semente não é de boa qualidade, pode dar até 2 espinhas. Mas o normal de um pé de milho é uma espiga grande. Vocês sabem quantos grãos tem uma espiga de milho? 720, mais ou menos. 720. Então, uma semente gerou uma espiga com 720. Quando ela olhou aquela espiga, ela disse: olha, isso aqui, se eu tiver com muita fome, eu como um dia, eu vou plantar de novo. E diz a história que aquela galinha tornou-se a maior produtora de milho do mundo em pouco tempo. Eu lembrei isso agora, eu era menino quando eu vi isso. Irmão, uma semente, ela pode ser ingerida, ela pode ser guardada e vai perder a validade, ou ela pode ser plantada e vai produzir
até 720 vezes mais. Nós estamos aqui, uma honra estarmos aqui. Nós estamos começando uma grande igreja no Pará. Realmente estamos começando, porque o trabalho de célula, ele está em começo todo dia. Não vai parar nunca. Cada célula vai se multiplicar. Cada célula multiplicada vai se multiplicar de novo. Então, irmãos, é realmente uma bola de neve que vai crescendo e crescendo, desde que eu não atrapalhe. Eu tenho dito sempre a Deus e dito para os pastores de Belém: não vamos atrapalhar o que Deus está fazendo. Deixa Deus agir, deixa o povo crescer. Mas eu quero também falar a respeito do pastor Lorival. Não sei se ele já está aqui, já pregou em vários lugares de Minas, já é conhecido. Mas o pastor Valdir, por favor, fique perto. Aí, esse jovem, que eu casei os pais dele, apresentei na igreja. Hoje não tem jeito de pegar o Valdir para apresentar mais, né? Está bem forte, né? E o jovem pastor, vai falar daqui a pouquinho, trabalha conosco na nossa equipe da pedreira. Eu o convidei, primeiro conversei com o pai dele, com a mãe dele. Ele era pastor auxiliar lá na igreja onde o pai dele é pastor, e eles me entregaram o filho para trabalhar na nossa equipe. Nós sempre tivemos uma igreja grande na Pedreira. A igreja da Pedreira nunca teve menos de 5.000 pessoas em toda a sua história. Mesmo o crescimento de outras e outras e outras, são 500 em Belém. Mesmo assim, nós nunca tivemos menos de 5.000 pessoas frequentando a igreja durante a semana, pessoas diferentes. Hoje temos cerca de 9.000. Mas no meio daquela multidão, tinha muitos jovens. Mas aquele culto normal que acontece em quase todas as igrejas, e você vai observar que vai chegar uma hora que vai mudar na sua. O nosso culto de jovens, sabe? Aquele culto normal, um canta, outro um testemunho, uma música, 250, 300 jovens. Ah, mas está bom, pastor, mas com a igreja grande isso não é nada. E estávamos começando com o céu. Já tinha lá umas 14 ou 15 células de jovens, não tenho bem certeza, mas por aí. 14. Pastor Walter chegou, nós entregamos um movimento de jovens da igreja para ele cuidar e dei para ele uma meta. Walter, nós temos que ir para 500. Quantos meses demorou, Walter? Para chegar em 500? 6 meses. Depois nós temos um outro alvo, 700. Depois 1.000. Aí a igreja passou a não portar mais no sábado. E nós mudamos de estratégia. Nós passamos a ter domingo um culto às 18, que é o da igreja, mais adultos, e 20 horas a rede de jovens. Não coube, nós repartimos a rede de jovens em duas. Hoje tem um culto no sábado à noite. Quem vai sábado não vai domingo. Quem vai domingo não vem sábado. E hoje passam pela nossa os dois grupos de jovens diferentes, mais ou menos de 2.000 a 2.200. Amém? Então o trabalho do pastor Walter tem crescido muito. Hoje já são 300 células de jovens que batizou só a rede de jovens que está debaixo dessas 300 células. Batizou agora. Nosso primeiro batismo foi domingo, esses 2 domingos últimos, a gente batiza a semana toda. 599 foi o total de batismos da igreja. A mocidade batizou 340. Só a rede
do sábado, do domingo. Então, meus irmãos, é algo que eu estou no ministério há 51 anos. Antes de ser quadrangular, eu frequentei de 6 anos até os 14 a igreja presbiteriana metodista. Então, se somar isso aí, eu tenho 60 anos de igreja. Nunca nesses 60 anos eu vi algo que eu estou vendo nesses últimos 10 anos acontecendo lá. Porque é muito fácil você dizer lá na Coreia, lá no não sei onde, lá na Colômbia. Tem que acontecer onde a gente está. Jesus é o mesmo aqui, ali e acolá, em todo lugar. Jesus é o mesmo em todo lugar. Ontem, hoje, para sempre, aqui, ali, em todo lugar. Então, se Deus faz lá, faz aqui, faz ali, faz em toda parte. Eu quero me alongar mais, mas Deus tem feito algo tremendo. Hoje nós somos em Pará, cerca de 15 mil células. Você multiplica isso por 4, são 60 mil líderes em treinamento. E eu tenho certeza que é só o começo. Muito mais Deus vai fazer. Hoje à noite eu vou contar umas 3 historinhas do que é uma célula, como funciona, como é que faz, qual o resultado, por que cresce. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Toninho. Nossa saudação geral. Eu já tinha mencionado o seu nome, que é companheiro, já foi mesmo. Deus abençoe. Pastor Walter. Bom dia, pastores. Bom dia a todos, amém? Amém. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra, estar aqui junto com o meu pastor Josué, com todos os líderes dessa cidade, desse estado, que já foram tantos a Belém. Nós temos recebido muitos pastores aqui em Belém e outros que ainda vão agora, já estão agendando. Tem passado alguns dias lá conosco, conhecido o trabalho da pastora Olival, e sempre domingo à noite, domingo de manhã, segunda de manhã, passam lá pela nossa igreja, depois de aumentar o som. Agora, nós também trouxemos aqui poucos manuais da igreja em células. O pastor Josué escreveu esse livro depois de algumas experiências em Belém, e nós trouxemos esses manuais para você. Tem pouquinho, tem 220. Então você pode ir lá. O que o manual fala aqui? Ele diz como é que faz. E o melhor é que é dentro dos moldes da igreja quadrangular. Esse manual tem sido usado por muitas igrejas lá em Belém, também fora de Belém, outras denominações. Nós sempre recorremos a ele, nossos treinamentos são em cima dele, porque nós sempre voltamos, os líderes novos que estão nascendo, sempre estão observando de novo, depois você pode encontrar ali atrás. Nós trouxemos também um trilho de crescimento. Nós temos observado, eu vou falar sobre isso hoje, algumas dificuldades que nós encontramos lá, que é de desenvolver líderes. Nós temos vontade de ter uma igreja grande, mas na hora que a gente chama as pessoas para o treinamento, não vem tanto. E muitas pessoas têm muito potencial, mas não foram despertados como líderes. E aí nós desenvolvemos um trilho de crescimento, consolidação, visão e prática de igreja em células, liderança advança. Esse trilho é aplicado na nossa escola de treinamento. Nós, tanto para adultos quanto para jovens e adolescentes, o material muda apenas para crianças. A igreja está lançando agora também, o pastor Josué vai falar à noite sobre o material de treinamento para crianças, que é dentro das casas, mas também que auxilia na escola. Então você pode encontrar esse trilho depois aí. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho desse resumo que o pastor Josué fez sobre a rede de jovens, bem curto, para você conhecer um pouquinho o trabalho. Nós também trouxemos o DVD da conferência, então você pode passar lá no DVD, os 7 DVDs é um combo,
e ele fala um pouquinho do nosso evento, nossos eventos de jovens. É importante para o seu líder de jovens, para a sua rede de jovens, que está funcionando lá, e algumas mensagens para o seu líder de jovem também aplicar estratégias dentro do culto de jovens. Como igreja quadrangular, nós temos desenvolvido, criamos uma identidade, a de casa da última geração, uma geração forte. Estamos caminhando aí também nesse projeto, e eu quero apresentar um pouquinho para vocês esse projeto lá de Belém, que diz respeito à rede de jovens, e a gente trouxe ali um pouquinho dele, depois você pode encontrar lá e falar um pouquinho mais sobre isso. Você está ouvindo? Fomos desafiados a iniciar um trabalho com os jovens da nossa igreja. Desde aquela época, estava claro de não sermos mais um ajuntamento de jovens, e sim, verdadeiros cristãos livres das amarras do pecado e que decidiram andar na contramão do mundo. Após um período de oração e jejum, Deus revelou o seu propósito: edificar uma geração de jovens radicais contra o pecado e que anunciariam o evangelho impactante ensinado por Jesus. Era o início dos radicais da última geração. Na época, tínhamos 180 jovens frequentando o culto e 14 células funcionando. Em 2007, o sonho foi ganhando força e colocamos em prática alguns projetos que nos trouxeram a consciência que a nossa vida não deve ser conduzida de uma forma a satisfazer nossos próprios interesses. Em 2008, o crescimento continuou. Com 80 células, fomos desafiados a organizar a nossa primeira conferência, onde oficializamos o resgate de valores da nossa cidade. Nos anos de 2009 e 2010, tivemos um crescimento explosivo. Grandes batismos que chegaram a 1000 pessoas. Tivemos muitas multiplicações. Investimos nas nossas conferências e na escola de treinamento. O resultado foi uma grande colheita. Em 2010, por exemplo, já tínhamos 190 células e a escola de treinamento formava 1000 alunos. Em 2011, continuamos obedecendo o chamado com a convicção de que não estamos na igreja esperando o tempo passar, mas cumprindo o propósito eterno de Deus. Tivemos a oportunidade de amadurecer alguns projetos em 2012. Já somos 300 células com 2.900 pessoas frequentando e 2.500 pessoas participando dos nossos cultos. Esse ano, todos os discípulos da RUC vivem o projeto Minha Célula é 10. Nossa meta são 500 células até o final do ano e 4.000 jovens na celebração. Cremos que as portas se abrirão e tudo o que vivemos até hoje tinha um propósito específico. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. São tantas, são mais do que podemos contar. Edificar, multiplicar, gerar filhos e discipular, impactar a nossa geração. Não abrimos mão da nossa posição. Somos radicais da última geração. Nós trabalhamos orientados por meta. O pastor Josué sempre reúne todos nós. Então nós temos um alvo esse ano: 500 células e 4.000 pessoas até o final do ano. Isso é um grande desafio, gerar novos líderes, e a escola é que faz com que isso aconteça. Os treinamentos, os eventos, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje.
tudo que o pastor José vai falar também, vai complementar, de como é que tem sido a experiência de trabalhar com células dentro da nossa igreja local. Eu queria falar hoje sobre experimentando um crescimento na igreja local. É bem verdade que é natural que todos nós queremos experimentar crescimento na nossa igreja. Estamos aqui, viajamos até Belém. Nós também lá em Belém sempre estamos buscando em alguns lugares, algumas igrejas quadrangulares que têm crescido, e a gente viaja para conhecer, para participar de seminários. Em Belém nós temos 2 congressos todo ano sobre células, e nós todo ano falamos sobre isso na nossa liderança, e sempre, toda semana, nós estamos sendo treinados, porque nós precisamos estar amolados, né, irmãos? Queremos crescer, precisamos então por líder, a base precisa crescer, e a base é a liderança. Eu queria falar sobre essa experiência, sobre experimentar o crescimento da nossa igreja local. A igreja local precisa ser forte, e nós precisamos experimentar esse crescimento, aproveitar essa onda. O pastor Rick Warren, que escreveu aquele livro Uma Igreja com Propósito, ele diz que o mover de Deus são como ondas, que um surfista fica esperando ali, ele fica esperando horas aquela onda vir para ele pegar aquela onda por alguns segundos. E é mais ou menos assim, nós não podemos desperdiçar o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil está vivendo um momento de colheita, o mover de Deus invadiu a nossa nação, onde a gente planta, cresce, os frutos aparecem, é incrível como as pessoas estão sedentas por Jesus. Lá na nossa cidade, aqui, em muitos lugares nós temos visto isso, e nós como igreja não podemos perder essa nuvem. Eu penso que nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. O Brasil é uma nação que está mudando, está vivendo transformações, está deixando de ser um país jovem, o poder aquisitivo da população melhora, nós estamos vendo, né, a nossa pirâmide mudando, nós estamos percebendo as pessoas, a educação da nossa nação melhora. Daqui a pouco nós já estamos aí entre as 10 nações que estão em ascensão, que estão em crescimento. Então nós estamos vendo uma mudança. É natural que essas mudanças também, elas, naturalmente, daqui a alguns anos as pessoas estejam mais fechadas para o Evangelho, talvez. Mas agora é o momento, nós estamos vivendo o tempo certo, né? Esse tempo de colheita, esse tempo que o mover de Deus está passando como uma onda, e como igreja do Senhor Jesus que somos, servos de Deus, inteligentes, sábios, nós não vamos perder esse mover de Deus também. Vamos experimentar colheita nas nossas igrejas, nas nossas cidades, como nunca nós vimos antes. Como nunca nós experimentamos antes. É aquilo que o pastor Josué falou agora há pouco. Nesses anos de ministério, está vendo acontecer algo que nunca aconteceu. É um tempo dos nossos dias. E nós estamos aqui passando por esses dias. Pensa só, o propósito de Deus. Nós poderíamos ter nascido em qualquer outra época, ou ter vivido em qualquer outro momento da história. Mas Deus nos fez nascer nessa época e ver esses dias. Nós estamos fazendo parte de um tempo que vai entrar para a história. Amém. Nós vamos experimentar. Eu creio nisso. Nós vamos viver movimentos de jovens, assim como o mover do diabo está aí fora, porque paralelo ao mover de Deus existe um mover do diabo. O mover do diabo arrastando multidões de jovens. O número de drogados no mundo hoje, de usuários de drogas, já ultrapassa a população do Brasil. Com mais de 200 milhões de pessoas que usam drogas. Nós estamos vivendo um caos, né? Nós vivemos um tempo de promiscuidade, valores corrompidos, princípios abandonados. Nós vivemos um tempo assim, e parece que estamos diante assim, de um caos, né? Nossos filhos, os jovens, adolescentes, nós temos tanto cuidado em enviá-los para as escolas, porque o mundo é cruel, é violento. No entanto, paralelo a esse mover do diabo, a esse mover aí de caos, de destruição, Deus também resolve levantar uma igreja santa, resolve confrontar esse mover do diabo com o mover de uma igreja crescente. Isso eu creio em igrejas de jovens, de adultos, que vão tomar a cidade, que vão tomar as escolas. Eu falava com o pastor José essa semana, nós agora estávamos treinando jovens. Já existiam essas células, mas agora nós estávamos treinando mesmo, estamos treinando alguns líderes de jovens, pelo menos 70 líderes inicialmente, e nós já começamos
células nas universidades e escolas de Belém. São células diferentes, não são células normais, tradicionais, assim, de 1 hora de duração. Elas duram 15 minutos, são 15 minutos de reunião, e nós já vimos 20 células de uma vez só, nas universidades e escolas, fora essas 300, nós não estamos contando com elas, porque vamos esperar passar 3 meses, e depois oficializamos essas células. São 20 células funcionando, já tem mais de 170 estudantes frequentando essas células. Nós vamos invadir as escolas e universidades da nossa cidade, vamos anunciar Jesus Cristo. Esse é um poder que nós não podemos perder de vista. Deus tem essa colheita para nós. Experimentar esse crescimento da nossa igreja local. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, ou melhor, vamos ler o versículo 6 em diante. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 3, versículo 6 em diante. Vamos ler então? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus tem dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como sábio construtor. E Paulo continua falando sobre essa palavra que ele estava dando aos irmãos da igreja de Corinto. E o que me chama a atenção, e que eu quero falar nessa noite sobre esse texto, é como Paulo nos define como cooperadores de Deus. Nós temos uma função, então, dentro das nossas igrejas locais. É claro que nós aqui também identificamos uma coisa, que é o Espírito Santo que dá o crescimento. O crescimento da igreja, então, é natural. Lá em Atos, nós percebemos aquela igreja primitiva, que dia após dia o Senhor ia acrescentando as pessoas. A igreja ia experimentando um crescimento natural e saudável. Mas havia ali o que? Comunhão. Eles se reuniam de casa em casa, Atos capítulo 12, versículo 46. Eles partiam o pão, havia temor, eles depositavam o sacrifício aos pés dos apóstolos, eles viviam sob o treinamento das doutrinas dos apóstolos. Havia treinamento, havia doutrina, havia direcionamento, havia supervisão, havia compartilhamento de casa em casa. A igreja vivia em comunidades. Então o crescimento fluía porque aqueles irmãos entenderam o seu papel como cooperadores. Como igreja, nós precisamos ter clareza quanto ao nosso papel. Líderes da igreja local, cada pessoa precisa entender esse seu papel. Isso é gerar, isso fala da nossa mentalidade. Isso não nasce de dia para a noite. Isso vem mediante à medida que o pastor, os líderes da igreja vão introduzindo esse princípio. Precisamos entender que somos parte de uma grande obra. Somos privilegiados. Fomos escolhidos para implantar o reino de Deus na terra. Bem? Não fazemos isso obrigados, nem há um fardo em cima de nós. Não, pelo contrário. Nós nos consideramos privilegiados. Deus nos escolheu para estabelecer o seu reino nesses dias. Nós poderíamos ser contratados por uma multinacional, para qualquer empresa muito importante, que gera muitos lucros para a nação, mas Deus nos chamou para uma coisa muito menor que qualquer multinacional, muito menor que qualquer empresa. Nos chamou para ser um ministro do Evangelho. E a Bíblia diz que quem almeja o ministério, excelente obra. Então nós fazemos parte de uma obra excelente. Somos chamados para edificar algo eterno, não algo passageiro. Para cumprir um propósito, como eu disse agora. Não nascemos por fruto do acaso. Estamos aqui para cumprir um propósito. Deus tem um propósito nesses dias. Nós estamos aqui para isso. Olha, certa vez estava lendo um livro do Miles Monroe e ele disse o seguinte: ele fez uma pergunta: qual é o lugar mais rico do mundo? E aí ele citou talvez o lugar mais rico do mundo. Talvez você pense que o lugar mais rico do mundo seja as nações que detêm um grande poderio econômico. Ou talvez você pense que o lugar mais rico do mundo seja aqueles lugares onde estão cheios
aqueles homens que estão com as suas riquezas, que eles não conseguem nem calcular, eles assistem os jogos de futebol do time lá da Arábia em poltronas de ouro. Talvez você pense que as riquezas do mundo estejam ali, naqueles países que estão surgindo agora, China, por exemplo, que tem grandes promessas aí no futuro. Enfim, em muitos lugares, os bancos, talvez você pense que a riqueza esteja lá, mas ele disse: o lugar mais rico do mundo, na verdade, é o cemitério. É verdade. Lá no cemitério estão enterrados livros que nunca foram escritos, os sonhos que nunca foram colocados em prática, vividos. Lá estão enterradas ideias que nunca foram liberadas, potenciais que nunca foram colocados para fora. O cemitério está lá. Pessoas, na verdade, em resumo, que tinham um propósito para viver, mas não perceberam, se recusaram, talvez, e passaram seus dias assistindo uma geração passada. Se tornaram espectadores, talvez até espirituais, sentados numa poltrona, assistindo o seu tempo passar. E ele disse: eu não quero ser mais um candidato para enriquecer esse lugar. Eu quero viver os meus dias à medida, a tal ponto que eu possa dar tudo que eu tenho para dar. Que eu morra vazio. Que eu tenha a sensação, quando chegar lá no céu, que tudo que eu podia dar nos meus dias aqui na terra, eu dei. Então, nós temos um propósito, não para enriquecer o cemitério. Todos nós somos chamados para desenvolver uma grande obra. Os pastores, que o pastor Josué falou agora há pouco, aqui de anos atrás, plantaram, semearam, abriram lugares, e hoje nós chegamos aqui. Certa vez eu estava olhando para o meu avô, para o meu pai. Meu avô foi diácono lá da igreja da Pedreira, foi pastor, abrindo igreja. E eu fui algumas vezes falar sobre célula na igreja dele. Mas um dia eu entendi que eu só estava ali falando aquilo porque um dia, como disse um grande homem de Deus, eu me coloquei nos ombros dele. Eu pude enxergar mais longe. Essas pessoas que vieram antes, eles emprestaram para nós os seus ombros para que a gente pudesse enxergar mais longe. Então eles fizeram a parte deles e ainda continuam fazendo muito pela igreja. Então nós precisamos entender isso. O que nós vamos viver e fazer nos nossos dias? Qual o propósito de vivermos nesses dias? Cooperar com o crescimento da igreja local. Não podemos abrir mão disso. Eu listei aqui algumas coisas que podem nos fazer cooperar com o crescimento da igreja local. Como nós podemos, como igreja, estarmos andando, vivendo o ritmo de vida, o dia a dia da igreja local, de modo que eu, pastor, líder e toda a nossa equipe possa estar cooperando com o crescimento da igreja local. Em primeiro lugar, nós precisamos conduzir nossa igreja, nossos líderes, nossos discípulos a sonharem e se apaixonarem pelo propósito da igreja local. Os sonhos, eles projetam aquilo que vamos ser no futuro. O crescimento, a paixão, ela nos leva até lá. Nós precisamos ter uma igreja de pessoas que sonham. O pastor David, ele escreveu um livro, 8 Hábitos de uma Igreja de Líderes de Células Eficazes. E também escreveu um livro, Transformando Membros em Líderes. E ele fala que o primeiro hábito que marca a vida de um líder eficaz é que ele sonha. Ele consegue enxergar o que pode acontecer na igreja dele, na célula dele, se ele colocar em prática aqueles princípios. Glória a Deus! Então nós precisamos sonhar. Sonhar não fala só daquela noite que a gente dorme e a gente acorda assim e pensa: mas eu não tive sonho nenhum. Não. Se você fechar os seus olhos e começar a permitir que o Espírito Santo te projete para o estilo de igreja que Ele deseja para nós, Ele vai começar a introduzir sonhos em você, sonhos na sua liderança, sonhos na sua equipe, e começa a partir de nós. Nós temos que sonhar com uma grande igreja, nós temos que visualizar essa igreja e colocar em prática os princípios que vão nos levar até lá. A
paixão que vai nos impulsionar até lá. Os primeiros dias que nós começamos o trabalho com jovens, nas primeiras mensagens que eu dei, eu declarava isso lá no público: nós vamos ter uma igreja de mais de 10 mil jovens. E nossos cultos e nossas celebrações vão ser maiores do que as festas de jovens que acontecem na nossa cidade. Você pode escrever isso. Eu dizia para todos eles, tinham 200 jovens ali, eu dizia: a mídia vai nos procurar, vai querer registrar o que está acontecendo aqui, por que tantos jovens estão mudando de vida, estão sendo atraídos para esse lugar. O que está acontecendo? Nós vamos poder dizer que é o poder de Deus que está transformando a vida deles. Esse ano passado, sem nunca nós irmos até lá, a mídia procurou nos nossos eventos para ver o que estava acontecendo. Nós temos que sonhar. Deus nos dá essa capacidade de sermos homens e mulheres de Deus, sonhadores, que conseguem enxergar o que Deus pode fazer através de nós, se nós colocarmos em prática, se nosso coração estiver disponível. A liderança precisa viver um ambiente de sonho e paixão. Precisamos levar a nossa equipe a ter esse sonho. Pessoas naturalmente são inspiradas em outras pessoas. Nós sempre escolhemos alguém ou elegemos algumas coisas que nos inspiram. E as pessoas vão naturalmente se inspirar em líderes que conseguem sonhar, conseguem ver as coisas acontecendo lá na frente. Sabe? Se você consegue perceber hoje uma igreja com 300, 400 membros, você consegue sonhar com o que vai acontecer como era daqui a algum tempo. Você coloca os princípios em prática, os sonhos projetam você. Você está ali, aparentemente, num pequeno pires, como uma planta, né? Quando a gente estudava lá, nas primeiras séries, teve aquela primeira experiência de colocar uma plantinha naquele copinho de café. E aí ela ia crescendo, crescendo. Algumas até morriam porque aquele potinho de café já não era mais suficiente para comportar a raiz dela. E às vezes nós temos que enxergar o propósito de Deus. Somos como essa planta que começou plantada talvez lá naquele pires, naquele pequeno vaso. Mas à medida que Deus vai introduzindo sonhos em você, suas raízes vão tomando outras proporções. Os vasos pequenos não vão mais suportando o seu crescimento e o crescimento da sua igreja. Aí os outros vasos vão ter que aumentar. E o tempo vai aumentar. E você vai ter que comprar terrenos. O que não era possível vai começar a acontecer. As células começam a se multiplicar. Que eram 100 pessoas, elas são 500. Você nunca imaginou ter um tempo de 1000 lugares. E Deus começa a introduzir sonhos em você. E você começa a tomar o seu bairro, a sua cidade, porque você começa a ver o que é possível acontecer pelos olhos da fé, quando alguém se dispõe a ser usado, quando alguém se dispõe a experimentar esses sonhos. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui, pastores, somos muito usados por Deus. E esses sonhos precisam tomar conta de nós. Onde Deus quer conduzir o nosso ministério, quer nos levar. Nós precisamos ser contagiados por esses sonhos. Na nossa equipe nós investimos para que eles sejam contagiados pelo sonho. E eu digo para eles: Deus, olha o que Deus pode fazer através de você. São jovens de 15 anos às vezes. Nós temos uma jovem de 22 anos. Ela passou em 4 faculdades. Ela fazia faculdade à noite, uma de manhã, e ela fazia estágio na Caixa Econômica à tarde. E ela é pastora diária. A Tayana, ela é pastora diária. Ela lidera. A frequência dela hoje no relatório são mais de 700 pessoas nas células. Ela discipula pelo menos 2 coordenadores e 9 discipuladores de rede estão debaixo da supervisão dela. E mais de 700 pessoas. Ela tem 22 anos. Ela só tem tempo para discipular na hora do almoço. Por que ela faz isso? Porque ela está cheia de sonhos de ver o reino de Deus sendo introduzido. Nós precisamos sonhar. A paixão precisa nos levar. Os sonhos nos projetam. Pastor David fala no livro dele: o primeiro ato de um líder de célula eficaz é sonhar, é conseguir enxergar a sua célula se multiplicando. Porque um líder que entra na célula, ele precisa enxergar a célula se multiplicar. Ele precisa saber que a célula tem um início e tem um fim. O grande problema é quando a célula perde esse sonho de multiplicar e ela vira uma reunião social.
chega a morrer depois. Mas tudo tem um ciclo, né, irmãos? Tem dia, tem noite, tem sol, tem chuva, tem verão, tem inverno. A selva também tem um ciclo. Ela começa e ela termina. Por que termina? Porque quando ela multiplica, os dois grupos que estão agora são novos. E eles começam um ciclo de novo. Então, o líder só consegue perceber esses estágios quando ele sonha. E ele começa o primeiro dia da célula, já sabendo que daqui a 6, 8 meses, eles vão ter outro grupo funcionando, em outro endereço, em outro lugar. E porque esse sonho está dentro dele, ele começa a investir em treinamento de novos líderes, ele começa a visitar pessoas, ele começa a batizar, ele começa a treinar, enviar para a escola. Tudo começa a partir desse sonho que é injetado. Parece óbvio, mas é verdade. Você tem que ser, nós temos que ser intencionais. Não é esperar por um sonho, por alguma coisa que vai vir do alto, simplesmente. É fechar os olhos e começar a ver em oração o que Deus pode fazer na minha igreja, na sua igreja, quando nós sonhamos, porque os sonhos nos projetam. É a visão que Deus leva. Então, a primeira coisa que pode nos fazer cooperar com o crescimento da nossa igreja local é quando nós proporcionamos na nossa igreja um ambiente de sonho, de paixão. Uma igreja apaixonada pelo propósito, que sonha com o propósito. Segunda coisa que pode nos fazer cooperar com o crescimento da nossa igreja local é que todos nós, todos da nossa igreja, eu, você, todos membros, discípulos, precisam ter clareza a respeito da visão e do propósito da igreja local. Eu preciso estar claro para todos eles. Certa vez, quando Martin Luther King ele estava ali promovendo dentro da cadeia aquela liberação, quando os negros haviam muitos problemas, os afros, e muitos problemas de discriminação, e ele estava lutando pelos direitos civis dos negros, e havia ali uma mobilização, eles estavam se organizando para ir à luta. De repente alguém chegou de uma organização influente, um grupo, e disse assim: você podia esperar um pouco mais, os brancos, eles vão tratar melhor os negros, é uma questão de tempo. E aí ele respondeu o seguinte, ele escreveu uma carta e disse assim: é muito fácil para você nos mandar esperar. Nós estamos há anos, há décadas, vendo os nossos irmãos negros sendo presos, arrastados. É muito fácil você mandar esperar quando nós estamos vendo nossos pais sendo humilhados, quando nós temos que conviver com aquelas placas dizendo negros e brancos, quando nós temos que explicar para os nossos filhos por que somos tratados assim. É muito fácil mandar esperar, mas nós não vamos esperar porque já cansamos. Naquele dia, ficou marcado na história, porque ele foi muito claro a respeito do objetivo dele. O que ele queria e o que ele esperava de todos os seus irmãos que estavam esperando ter alguma resposta. Sabe, queridos, nossa equipe cheia de potencial, muitas vezes está esperando apenas uma ordem, uma resposta, uma direção nossa. Quantas pessoas, nós Josué até citava no carro quando vimos, quantos líderes da nossa igreja da Pedreira vieram a despertar o potencial um pouquinho depois. Estavam lá, talvez sentados, assistindo o culto, e aí investimento, treinamento, cultos de oração, investimento, treinamento, culto de oração, até que eles entenderam a direção, e hoje são líderes muito frutíferos. O Dr. John Maxwell, ele fala o seguinte, que a frustração de muitas pessoas que fazem parte de uma equipe é não saber o que se espera dela. Muitas equipes estão frustradas porque elas não sabem o que se espera. É verdade. Ela está ali, esperando talvez uma direção. Então, por isso, deixa eu falar uma coisa. Por melhor que seja a nossa intenção, nós precisamos ter certeza de que a comunicação da visão e do propósito da igreja local está ficando claro para todo mundo. Todos os membros sabem o que se espera dele. Tem um brilho. A igreja local comunica através de todos os meios, por uma carta, por um cartaz, por um banner, pela internet, por um seminário como esse, a visão e o propósito estão sendo comunicados. E as pessoas estão tendo clareza a respeito do que elas precisam fazer.
Você precisa estabelecer, por exemplo, frases, pode ser, baseadas na palavra de Deus, no propósito da igreja, que irão servir como referencial. Por exemplo, na rede de adultos, a pastora Noemi, ela tem uma declaração, e ela fala, uma igreja em cada lar, comunhão, edificação, discipulado. Isso eles repetem constantemente. Nós, na rede de jovens, falamos, nos nossos materiais está escrito, nas revistas, em todo lugar, edificar, multiplicar, gerar filhos, discipular, porque esse é o nosso propósito. Isso queima dentro de nós. Nós estamos ali nos reunindo, não somente para fazer um embalo gospel de sábado à noite. Nós queremos edificar uma igreja, nós queremos discipular as pessoas que chegam, nós queremos ganhar novas pessoas, nós queremos batizá-las. Então todo mundo que entra, vai para a escola, adquire algum material nosso, ele sabe o que é que essa igreja espera de mim. Se eu não estou afim disso, eu nem vou ficar aqui. Mas na verdade, ele já sabe qual o propósito que a igreja tem. E ele tem clareza disso. E ainda temos que aprender muito, viu? Ainda estamos melhorando muito a nossa comunicação. Através de todos os meios, você precisa comunicar a visão, o propósito. Nós queremos uma igreja que coopere com esse crescimento. As pessoas precisam ter clareza. Porque às vezes nós estamos lá, nós pastores, quantas vezes já passamos por isso lá? Estamos cheios de vontade que as pessoas tragam todas as pessoas para o culto. Estamos empolgados e marcamos aquele culto dos convidados, a celebração dos 5.000. E a gente está pensando que vem muita gente. Aí quando chega o dia, não aparece, os líderes não vêm. E a gente pergunta por quê? E logo a gente observa uma das coisas que falhamos na hora de comunicar a visão. Então, as pessoas precisam ter clareza. O que o pastor da minha igreja, o que os líderes esperam da gente? Vamos liderar a célula. Não, isso é muito vago. Nós precisamos ser claros. O Bill Hybels, ele diz o seguinte: um dos clamores mais consistentes que ouço dos que frequentam as igrejas em todo o mundo é por clareza da parte dos seus pastores. É um clamor como uma trombeta que toca dizendo: é por aqui que nós vamos. As pessoas precisam ter clareza a respeito do propósito. Você precisa comunicar isso para elas. Isso precisa estar escrito no seu coração. Isso precisa estar escrito lá nas placas, como diz Maria Bacu. Precisa estar gravado no seu coração, como diz Paulo aos Coríntios. Precisa estar escrito a visão, o propósito. Você precisa pregar sobre o propósito. As pessoas precisam ver o propósito queimando dentro de cada um da equipe. A sua equipe principal, por exemplo, todos nós da nossa equipe, nós temos que ter lido o manual lá em Belém. Como é que vamos falar de célula se esse manual, se a visão que está aqui dentro não estiver dentro de nós? Nós sabemos sobre isso, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre edificar, nós falamos sobre se reunir nas células, nós falamos sobre os estágios. Constantemente nós estamos repetindo a visão, o propósito, para onde estamos indo, em que direção vamos, qual é a meta desse mês, como vamos organizar, essas são as ferramentas, esses são os recursos, e as pessoas, os membros, os discípulos, as ovelhas, têm clareza a respeito do que se espera delas. E isso gera crescimento. As pessoas começam a caminhar e andar em direção a um único lugar. Unanimidade. As pessoas estão em unidade. Estão pensando a mesma coisa. O propósito faz isso. A declaração dele, a clareza. Então, vamos nos preocupar mais com isso. E olha que a gente tem que se preocupar mais ainda. Porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo de comunicar melhor a visão. Então, quer cooperar com o crescimento da igreja local, com o desenvolvimento dos líderes, com a multiplicação de células, vamos fazer com que a nossa igreja tenha clareza a respeito do propósito e da visão. Que todos saibam o que se espera de mim. O que as pessoas, o que a minha liderança, eu sei o que se espera de mim. Então vamos passar isso. Segundo princípio, quando nós cooperamos com o crescimento da igreja local, as pessoas, gerar um ambiente onde as pessoas tenham clareza a respeito do propósito. Está claro para todos nós? Está claro para a igreja? Isso a gente tem que se perguntar sempre. Isso é uma pergunta constante. Está claro para mim? Está claro para todo mundo? Faça avaliações, faça pesquisas a respeito disso.
como é que está acontecendo a comunicação da visão e do propósito na sua igreja. Terceiro princípio: quando eu quero cooperar com o crescimento da minha igreja local, é preciso haver investimento constante na preparação de líderes. Constantemente nós observamos essa pergunta. Essa pergunta é de todos nós, viu, pastores, líderes que estão aqui. Nós nos perguntamos isso sempre. Como que nós podemos preparar líderes constantemente? Porque o grande problema, às vezes, até tem a casa para a célula, mas falta líder. Às vezes tem líder e falta casa, né? Mas a ausência de líderes, às vezes, é um problema na igreja. Porque a igreja em células, ela cresce e se multiplica com muita rapidez. E os líderes precisam estar nascendo também. Precisam nascer. Olha, agora, o pastor José falou que nós batizamos 340 jovens na rede de jovens. Você sabe quantas células ficaram sem batizar? Das 300, 102 células, precisamente, não batizaram ninguém. 102 células não batizaram. Apenas 198 células batizaram. Muitas células se batizaram. O que acontece após o batismo? Onde 102 líderes tiveram dificuldades, ou até foram atrás, tinham pessoas, mas na hora H não conseguiram. Nós imediatamente chamamos esses líderes para um treinamento, uma conversa, para saber o que aconteceu, para orar com eles, para motivá-los. Às vezes a célula até o líder está muito ausente, então nós chamamos a equipe dele de auxiliares, quando ela tem. O treinamento é constante. Não acontece só na escola. De que forma nós treinamos pessoas na prática? Vou falar para você. Nós treinamos pessoas, por exemplo, na escola de treinamento. Hoje nós estamos investindo em um trilho de crescimento. A pessoa chega na igreja, ela faz um discipulado, um curso das águas, um mini curso das águas. Quantos dias, quantos meses dura esse curso nas águas? 2 semanas, 2 encontros. Eles se encontram com o não batizado, faz um lanche com ele e passa para ele 4 lições a respeito do batismo. As 3 células que antecedem o batismo são reuniões onde o líder prega sobre o batismo. Também as células organizam um evento chamado Evento Ponte. Esse evento é um evento voltado somente para o batismo. Lá tem o teatro, lá tem a sacola das desculpas. Nós vamos falar quais são as desculpas que a pessoa tem para se batizar. Então lá nesse evento, ele também é preparado para o batismo. Então, o evento, o mini curso das águas e as células que antecedem o batismo preparam o candidato para o batismo. Assim que ele aceita Jesus, ele entra nesse processo. E também ele entra num discipulado chamado discipulado de 7 semanas. Está provado em pesquisas que as 6 primeiras semanas de um não crente são decisivas para a sua firmeza na fé daqui para frente. Porque nessas 6 primeiras semanas ele estabelece os relacionamentos, os vínculos que nunca mais vão permitir que ele saia da igreja. Alguns saem, mas os vínculos, o pastor José vai falar sobre isso à noite, eles fazem com que as pessoas se firmem mais rápido. Então, 7 semanas de discipulado. Depois das 7 semanas, esse discípulo ele é introduzido na escola. Só tem 2 períodos de matrículas na nossa igreja: fevereiro e agosto. Então, ele se batiza, por exemplo, quem batizou agora está sendo discipulado, e em agosto entra na escola. Consolidação é o primeiro módulo, dura 4 meses. Depois que termina, ele vive uma festa de formatura para saber que ele concluiu uma etapa. O grande problema, deixa eu falar uma coisa: o ser humano precisa perceber que ele venceu uma etapa. A gente pesquisou algumas escolas pelo Brasil e a gente viu que elas duravam 3 anos. E aí vinha as férias, quando voltava já não tinha metade da turma. E a gente fez todo tipo de escola na internet. Fizemos escola de 2 anos, fizemos escola com livro grande, com livro pequeno, até acertar o negócio. Daqui a pouco pode perceber que não serve mais isso,
e nós vamos ver outra coisa. Estamos abertos, não estamos engessados. A visão, Deus vai nos dando a direção, o Espírito Santo vai falando, a gente vai adaptando ela. 4. Depois desses 4 meses, ele vai para a visão e prática da igreja em células. Esse curso de 4 meses também tem o objetivo de fazer com que esse líder se apaixone pelo modelo de igreja em células. Lá, ele vai ver as igrejas que estão crescendo no mundo, que as igrejas com mais de 30 mil pessoas no mundo são igrejas em células. Ele vai perceber que Deus está fazendo mover através dessa estratégia. Não só são igrejas em células que crescem, mas ele vai perceber e vai admitir para ele mesmo que esse modelo de igreja, usado pela igreja primitiva, funciona, é muito eficaz e gera qualidade, crescimento no rebanho. Então lá nesse curso, ele vai se apaixonar por isso. Depois desse curso, ele vai para o curso de liderança, 4 meses também, formatura, tudo certinho, passa para liderança. Liderança, ele vai aprender sobre princípios de liderança, influenciar pessoas, formar equipes. Ele vai aprender a trabalhar com outras pessoas, como ele pode formar um grupo de treinamento dentro da célula dele. Ele vai aprender a não andar sozinho, porque o líder sempre tem que ter alguém seguindo ele. Então lá, ele vai aprender sobre liderança. São 3 módulos. Depois, esse é o trilho de crescimento. Essa é a forma que nós usamos para treinar a pessoa. Depois tem curso de liderança advanced, depois tem curso de supervisores, nunca para, porque estudar nunca pode parar. Mas existe um trilho. Nós usamos esse meio para treinar líderes, mas também nós usamos os treinamentos dentro das redes. O supervisor organiza treinamentos. Também nós usamos treinamentos dos pastores, promovem nos seus acampamentos. Também nós usamos treinamentos dos projetos. Projeto, por exemplo, Neemias. Nós fizemos um projeto no passado chamado Projeto Neemias. Nós já fizemos vários projetos, projeto aprendiz. Para que servem esses projetos? Para treinar líderes e para sempre dar um gás assim na liderança no meio de um processo, por exemplo. Você sabe que todo processo ele tende a cair em uma certa rotina. Por exemplo, quando Neemias estava construindo os muros, o que aconteceu na metade do caminho? O povo cansou. Não foi? É sempre assim, não é verdade? Quando o jovem começa a estudar, primeiro dia de aula, ele leva o caderno, caneta, as matérias, tudo separadinho, livro, tudo bonitinho, encapado. Depois, metade do caminho, junho, ele já não sabe qual é a matéria de geografia, ele não sabe onde está a caneta. A metade do caminho é complicado para todo mundo. É por isso que o líder tem que ter a sensibilidade, a percepção de injetar ânimo na metade do caminho. E foi o que Deus fez. E os projetos fazem isso. De repente, Deus deu uma inspiração para o pastor Josué e nós organizamos um projeto para injetar ânimo na equipe. E deu certo, passamos mais de 100, 630 pessoas. E nesse projeto, treinamento toda semana. Toda semana, quem está participando do projeto leva CD de mensagem para casa. Ele escuta a mensagem, faz um resumo, devolve para o supervisor. Ele participa de um treinamento de 2 em 2 semanas. Ele é avaliado. Ele tem alvos para cumprir. Ele tem que levar um número de convidados para a célula e para a igreja. Ele é motivado a crescer. Nós damos recursos. Nós preparamos uma pasta, um kit. E lá tem relatório, tem CD de música, tem hino de cânticos, livrinho de cânticos que ele tem que cantar na célula. Nós damos as ferramentas para ele. Para quê? Para injetar ânimo, para injetar força, motivação. Talvez as células lá no meio do caminho estejam não dando muito fruto. E aí o que os pastores faziam lá em Belém? Eles paravam as células. Vamos parar tudo, vamos treinar. Não está certo. Não tem que parar nada, continua. Os desafios são normais. Célula fechando, às vezes no meio do caminho é normal. Líder desmotivado, normal no meio do percurso. O que vai mudar, o que faz a diferença é a sua resposta diante desses momentos de dificuldade. A sua resposta faz a diferença. A sua resposta, a minha resposta, a nossa resposta deve ser injetar ânimo, promover um treinamento, fazer um projeto, promover recursos dos líderes e o crescimento volta de novo a acontecer. Não tem jeito. É um ciclo que nós vivemos. Então, nós queremos cooperar com o crescimento da nossa igreja local, precisamos investir
célula. Ou não. Ela pode até não assumir, mas ela sabe que se andar por aquele trilho, ela vai assumir. Então, a sua igreja precisa investir, a nossa igreja precisa ter metas, estratégias, estrutura, de que as pessoas toda hora recebem, constantemente, elas recebem investimento para que elas possam despertar o potencial de liderança que tem dentro. Você sabe que tem alguns líderes que nascem com algumas habilidades já inatas, já nascem nele, mas tem líderes que precisam ser despertados. Tem líderes que precisam ter o seu potencial acordado. E essa é a nossa função. E olha, tem líderes que a gente acorda, que eles se tornam melhores do que aqueles que até já nasceram com algumas habilidades. Então nós precisamos despertar isso. Não vamos ficar esperando somente para quem vai chegar e vai dizer, olha, eu quero liderar. Isso dificilmente vai acontecer, irmão. Nós temos que ir lá, olhar para a floresta, aparentemente só árvores, só vemos árvores. Se você quiser enxergar assim. Porque pelos olhos da fé você pode ver muitas pessoas, muitos móveis de primeira qualidade, já preparados, moldados. Mas até então você só vê árvores, já. Mas os nossos olhos espirituais podem ver grandes líderes formados, crescendo, multiplicando. Talvez ainda sejam pedras ali, pouco lapidados. Mas é isso que Deus nos deu. Quando eu cheguei na pedreira, tinha alguns líderes e tem algumas pessoas em Belém que elas, o pastor Josué sempre comenta isso. Elas dizem assim, pastor Josué, lá na minha igreja ia dar certo célula se o senhor me enviasse um supervisor seu. Se tivesse um supervisor lá, como aquele lá que batiza 20 pessoas a cada batismo, aí ia dar certo na igreja. Não dá não, irmão. Tem que ter o seu DNA. Tem que nascer lá na sua igreja. Tem que crescer. Ele vai crescer aparentemente bem devagar, lento, mas o potencial vai sendo despertado. E todo mundo que está lá tem potencial. Basta ser despertado. E pessoas que estão esperando lá, você injetar nelas assim, atitude para funcionar. É verdade? Então, vamos investir na preparação de líderes. Vamos nos preocupar com isso. Cada momento da nossa igreja, vamos tentar olhar e perceber o que nós estamos fazendo como igreja para promover o treinamento dos nossos líderes. A pastora que estava conosco, que nos apanhava, ela nos contava que ela fez um acampamento para treinar líderes. E constantemente a liderança tem que estar percebendo o que nós estamos fazendo para investir na preparação de líderes. Você tem que ter líderes que na hora nascer, safra nova. Nós tivemos um ano aí que passou o vídeo que nós formamos 1000 líderes na escola de treinamento. 1000 pessoas que saíram de consolidação de visão de liderança. Quando chegam em visão, estão preparados para assumir uma célula. Dentro do trilho, quando você tem um trilho, você até percebe qual é o melhor momento para ele assumir uma célula. Quando você não tem um trilho, assume aqui, assume ali, você não sabe muito bem. Mas o trilho nem demora muito, nem é muito curto. Nós temos líderes na igreja que têm 9 meses de convertido. São os que mais dão fruto. É perigoso, pastor, levantar um líder assim quando não tem supervisão. O supervisor é a figura da estrutura de uma igreja que lidera junto com os líderes. Vou falar dele daqui a pouco. Porque o terceiro princípio para cooperarmos com o crescimento da igreja local é investimento na preparação de líderes. Diga para a pessoa tradicional, investimento na preparação de líderes. Diga para ele assim, todos precisam ter clareza a respeito da visão, do propósito da igreja local. Todos precisam viver um ambiente de sonho e de paixão. Falamos desses 3 princípios. Quarto, só para complementar o que eu falava agora há pouco, por que você tem que investir na preparação de líderes? Como é que você percebe essa preparação, a preparação dos líderes dentro da sua igreja? Quando você faz com que a sua equipe, seu líder de célula, teu líder de célula,
é o que mais vai gerar líderes. Porque, ó, se a grande estratégia da igreja, da célula, é ganhar pessoas, muita gente pensa isso, mas na verdade não. A estratégia central de uma célula é preparar novos líderes. Evangelismo é uma das funções da célula. Preparar novos líderes chega a ser uma das principais. Então, qual é o grande papel do líder para ele perceber isso? É quando as pessoas estão vivendo uma transição. Dr. Rick Warren fala que cada pessoa está em um determinado nível de compromisso. Tem pessoas que estão no nível de compromisso da multidão. Existe uma multidão aqui em Minas que a igreja desse estado precisa ganhar, não é? Lá ao redor da sua igreja existe uma multidão. É a comunidade, são as pessoas do bairro. Elas não frequentam a igreja, mas elas são alvos. Elas são alvos. Sempre quando o pastor Josué vai enviar um pastor para alguma cidade, ele diz: olha, a sua cidade tem tantos mil habitantes. Olha o tamanho da igreja que você pode ter. Porque às vezes a pessoa vai para a cidade pensando assim: ah, mas a igreja não está nem aberta. Mas ele já diz: olha o tamanho da igreja que você pode ter. Ela tem 1 milhão de pessoas, 5 milhões. Olha o tamanho da igreja que você pode. Basta você sonhar. E olha, quando você percebe isso, multidão, tem pessoas que estão lá. Qual é o papel da igreja? Tirar pessoas lá da multidão e trazer para um outro nível de compromisso. Qual seria? Frequentador. Existem muitos frequentadores na nossa igreja. Pessoas que vão aos cultos, simpatizam com a igreja, mas ainda não se envolveram. Qual é a grande tarefa do pastor e das células e dos ministérios da igreja? Trazer as pessoas que estão no grupo de frequentadores para um outro nível de compromisso, que é o nível de membros. Esses já são dizimistas, já frequentam a igreja com mais acessibilidade, frequentam a escola de treinamento, a escola bíblica. Mas alguns deles são apenas membros, não se sentem parte do movimento, do corpo, da organização. Então o grande trabalho da célula do pastor e da equipe que trabalha com ele é trazer essas pessoas do nível de compromisso de membro para o nível de compromisso dos comprometidos, do núcleo. Essa é a nossa grande função: treinar pessoas, preparar pessoas, discipular pessoas, para que eles deixem de ser multidão e se tornem discípulos. Foi isso que Jesus fez. Ele preparou um grupo de discípulos. Ele pregava para a multidão, mas ele tinha discípulos que se reuniam semanalmente com ele. E olha, nós somos frutos da multiplicação de uma célula, amém? Jesus foi um líder excelente. Jesus liderou uma célula problemática, um monte de gente diferente, mas ele foi tão excelente que ele multiplicou a célula tantas vezes que ela chegou até o nosso século, a nossa década, e alcançou a nossa vida, e a nossa vida foi transformada pela multiplicação de uma célula. Então, na prática, o que nós precisamos nos preocupar? Tirar pessoas da multidão, trazer para o nível de núcleo, de comprometido. É isso que o líder de célula faz. A pessoa se batiza na célula, ele, opa, vai ser o núcleo da célula. O que é o núcleo da célula? É a equipe que o líder treina mais de perto. São aqueles três que andavam com Jesus. É a equipe que ele treina mais de perto, ele anda mais junto, ele estabelece as metas. É a equipe que participa das reuniões de planejamento da célula. É o núcleo da célula. Nós chamamos o núcleo de líder, o auxiliar do líder, o anfitrião, e os outros que estão no núcleo são todos líderes em treinamento. Todos. O líder tem um núcleo. E qual é o grande papel do líder? Treinar. Ele quer tirar pessoas da multidão e trazer para o núcleo. Só que isso não é automático, irmão. Isso é um processo. Para que esse processo aconteça e funcione, nós precisamos ter estratégias, meios, ferramentas, um trilho, uma semana que faça isso, para que a pessoa saia lá de membro, lá da multidão, se batize, se torne membro e comece a crescer, participar dos cultos e dos treinamentos e do discipulado, e com o tempo ela seja núcleo, seja líder de célula, seja supervisor, seja pastor diário, ela cresça dentro da estrutura. Então esse é o nosso grande trabalho: transicionar pessoas de um nível de comprometimento para outro, promover essa transição. Amém? Graças a Deus.
Quarto princípio, nós precisamos ter uma estrutura que alimente e impulsione o desenvolvimento de líderes. O que quer dizer com isso? A estrutura da igreja vai se formando com o tempo. Certa vez um líder de jovens chegou comigo e disse: olha, eu assumi a rede de jovens da minha igreja. E eu perguntei para ele, porque a igreja dele tem célula, se ele tinha liderado alguma célula antes disso. Ele disse: não liderei. O pastor me colocou logo para assumir. Eu disse: você vai ter um problema, você não vai poder passar a experiência de ter liderado célula para as pessoas que estão chegando no grupo. Então você precisa liderar uma célula. Então a estrutura, ela faz com que isso aconteça. Olha só para encerrar, o líder de célula tem debaixo da cobertura dele os leques, os líderes em treinamento. O anfitrião são os líderes em treinamento, mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para passar aí. Acho que se passar lá aparece a tela da estrutura. Líder, ele exerce a cobertura sobre um grupo de 2 a 5 pessoas. Líderes em treinamento, é um núcleo que eu falei. Acima do líder tem o supervisor de rede, o atalaia, o discipulador de rede. Ele tem a função de discipular uma rede. Ele cobre mais ou menos 4 células, de 4 a 8. Quando chega em 8, 9, ele tem que multiplicar e gerar um novo supervisor que assume as outras 4. Por isso que nós definimos nosso modelo discipulado 4 por 4. Cada pessoa cuida de 4. Coordenador, depois que o supervisor multiplica algumas células, ele então sobe para outra função. Agora ele vai cuidar de supervisores, ele vai cuidar de discipuladores. Então é o coordenador que faz isso. E acima do coordenador tem o pastor de área. Esse pastor de área vai cuidar de coordenadores. O pastor de área tem em média 50 a 100 células. Nós temos 4 pastores de área na rede de jovens. Em média 50 a 100 células. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que os comandantes precisam estar visíveis. O Bill Hybels diz que toda equipe precisa de suprimento, precisa de treinamento, precisa de monitoramento. Os supervisores, a equipe que cuida dos líderes precisa estar visível, estar perto, estar alimentando, supervisionando, visitando as células, vendo o que está acontecendo, prestando relatório. Você acredita que nós temos 300 células, 51 supervisores, 12 coordenadores, 4 pastores, e nós temos há mais de 3 meses 100% de relatório. Nós não temos nenhuma célula com 3 meses que deixou de relatório. Isso é praticamente impossível ter 100% de relatório. Nós tivemos 100% de relatório nesses meses que passaram. Depois eu vou mostrar alguns relatórios para os pastores para a gente conversar. 100% relatório mostrando o que está acontecendo nas células. São os números. O último relatório tinha 2.900 pessoas nas células, 2.390 nos cultos. Nós temos que saber disso toda semana. Toda terça-feira, meu e-mail com relatório de todas as células de jovens. O que está acontecendo nas células? É uma fotografia. A supervisão precisa acontecer. Como é que vai funcionar de maneira excelente? Quando a sua estrutura proporciona isso. Uma igreja que está começando, tem poucas células, o pastor supervisiona. À medida que a estrutura for crescendo, o líder que multiplicou aquelas células se torna um supervisor e passa a prestar conta com o pastor. E a estrutura vai empurrando a liderança. A estrutura vai alimentando e vai gerando novos líderes, novos níveis de liderança. Isso acontece quando a estrutura funciona dessa forma. Por quê? Porque o líder que multiplica 4 células pode até não ser um supervisor, mas ele é candidato a cima. Ele vai ser treinado, vai entrar no curso de supervisores para começar a administrar aquelas 4 células. Então, como eu posso cooperar com o crescimento da minha igreja local? Oferecendo uma estrutura de cuidado, cobertura, que alimente as pessoas e que impulsione o crescimento delas. Então, o líder precisa se sentir alimentado, precisa ter recursos, ele precisa saber que a estrutura, porque o que acontece? Muitas vezes eu não tenho um supervisor, o pastor de área, o pastor Josué, por exemplo, ele reúne com nossos pastores. O pastor Josué não reúne com os supervisores. Como é que o líder lá da ponta vai ser alimentado pelo pastor Josué? Pela estrutura. A palavra dele chega lá pela estrutura.
Amém, pastores? Eu tenho certeza que todos nós queremos ser encontrados como cooperadores no crescimento da igreja local. Amém? Então nós vamos orar agora por essa palavra, para que ela entre no nosso coração, para que ela produza frutos, né, que nós possamos investir no crescimento da nossa liderança, nós possamos perceber a cada momento se o trilho está acontecendo, nós possamos perceber se um ambiente de sono e paixão está sendo gerado, possamos ser sensíveis para perceber qual o momento de injetar ânimo, possamos perceber, né, de que forma nós podemos investir cada vez mais no treinamento da nossa equipe. Amém, irmão? Amém, pastor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar. E agora que chega o material aqui, vou mostrar um minuto. Vamos orar primeiro. Pai, os seus olhos. Em teu nome, Jesus, nós oramos. E nós agradecemos por essa oportunidade de podermos aqui, Deus, receber a tua palavra. Aqui nós estamos num auditório onde a maioria são pastores, homens e mulheres cheios da tua presença, e receberam um chamado da parte de Deus para esses dias. E nós queremos que o Senhor nos trouxe a esse lugar, para que possamos ainda mais do que já estamos fazendo, promover o crescimento nessa cidade, nesse estado. Queremos que o Senhor nos encontre aqui disponíveis, que o Senhor nos encontre como cooperadores do teu reino, a fim de que através das nossas vidas, a igreja do Senhor Jesus nesses dias possa experimentar um crescimento nunca jamais visto na história. Nós oramos e concordamos em fé, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus? Vamos aplaudir Jesus. Amém, pastores? Aqui tem só uma revista do trilho, é o trilho de crescimento. Essa revista fala da visão da igreja dos céus. Na verdade, o manual, ele é um livro que vai explicando passo a passo. Aqui é o treinamento para implementar o que o manual explica. Essa é a diferença. Eu trouxe algumas mensagens para jovens, por exemplo, tem tudo de mim, os 10 erros que o solteiro não pode cometer antes de casar, quando Deus marca a vida de um jovem, vive uma geração, para quem você vive, tem muitos jovens que vivem para o Flamengo, vivem para o Corinthians, vivem para a namorada, menos para Deus. Uma geração que precisa tocar em Jesus, caminho da multiplicação. Também tem uma mensagem que se chama criptonita, o que tem que sugar a força dos nossos jovens. Errando feio no meu relacionamento com o Pai. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas erramos o nosso relacionamento com Ele. Estes são os que não desistem, e outras mensagens que estão lá. Esse DVD aqui é um combo. A conferência foi toda gravada esse ano, está lá com o pastor Josué, muitas mensagens. Vocês vão dar para mim rapidinho. Aqui, por exemplo, são 7 DVDs que falam para jovens, uma produção aí para abençoar os seus jovens. 7 DVDs com o completo de toda a conferência. Agradeço aos pastores, o privilégio, a grande honra de ser convidado para estar aqui. Sinto muito honrado de poder compartilhar com os irmãos e aprender com ele também. Que Deus abençoe e que a paz seja convosco. Amém?